Primeiro, só lembrar aqui, o senhor falou que não tinha recursos federais. 23 de junho, o senhor assinou um contrato com o Ministério da Ciência e Tecnologia, levando em consideração o desafio de desenvolver uma vacina eficaz e segura contra SARS-CoV-2. Foi criada a rede colaborativa para desenvolvimento de vacinas do Instituto Butantan. O valor é R$1.280.000. É pouco, mas é R$1.280.000. Está em vigência também o apoio de 110 bolsas do CNPq, o mesmo ministério. Valor de R$2 milhões por ano. Aqui está o documento. Também foi lhe colocar aqui que tem o Butantan um convênio com o Ministério da Saúde, senador Marco Rogério, de R$60.255.000, que já foi empenhado, já foi licitado, só falta pagar. É obras lá no Instituto Butantan, só para fazer essa colocação. Da mesma forma, seu Dimas, senador Renan e outros, que não é política sim, essa CPI, e tem esse endereço. Vossa Excelência é PSDB, PDT, PMDB, não interessa. Tem esse fim político. Eu tenho negócio pequeno, mas tenho. Eu não falaria, senador Marco Rogério, de um cliente que negociou esse ano R$8.378.000.000, Butantan e governo federal, para ouvir tudo que a gente ouviu aqui ao longo dessa fala. 8.378, liquidado já 3.142. Tá bom. As vacinas que Vossa Excelência fala, que podia ter entregue 40, 50 milhões de doses, o Instituto Butantan iniciou formalmente o processo de submissão dos estudos para a Anvisa em 30 de 11 de 2020. 30 de 11 de 2020, senador Renan. Nessa data entregou um pacote de dados com estudos clínicos fase 1 e 2. Apenas em 8 de janeiro, protocolou o uso emergencial de uma vacina contra o Covid-19, Coronavac, desenvolvido pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. No vídeo que o senador Marco Rogério falou aqui, Vossa Excelência fala, ao Dória, nós só teremos vacina a partir do dia 15 de janeiro. Então, o que foi falado aqui, que teria 40, 50, 60 milhões de doses da Coronavac em dezembro, não tem porquê. Aqui está o documento que vocês encaminharam à Anvisa. E antes disso, essa vacina não estava aprovada, essa e nem qualquer outra. Ok? Se quiser falar, à disposição. Senador, esses recursos de ciência e tecnologia, o Butantan é uma instituição de pesquisa. Eu sei. Tá? Nenhum desses projetos, o Butantan tem 4 vacinas em desenvolvimento, além dessa vacina. Tá? Então, são projetos específicos de vacina para outras plataformas, inclusive, e são estudos ainda na fase embrionária. Tá? Nem em relação à Butanvac houve financiamento por parte do Ministério de Ciência e Tecnologia. E as bolsas, o Butantan ele tem mais de 200 pesquisadores, tem curso de pós-graduação, de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, é uma instituição de pesquisa de excelência e que usa recursos do sistema de apoio à ciência e tecnologia, não há dúvida nenhuma nisso. Os recursos que o Butantan ofere do Ministério da Saúde são recursos de fornecimento de vacina. O maior recurso é da vacina da gripe, que eu menciono mais uma vez, 80 milhões de doses, o maior volume de vacinas da gripe entregue a um serviço público. Então, nossa parceria com o Ministério não há como ser negada, ela sempre existiu. O Ministério é o nosso único cliente e nos orgulhamos de atender o Ministério sempre. Fazemos todo o esforço, sempre no sentido de dar à população brasileira a melhor resposta aos desafios de saúde pública. O que eu mencionei é que para essa vacina especificamente não houve recurso federal. Nenhum centavo, senador. Nenhum centavo. É apenas a constatação. Com a questão da AstraZeneca e Fiocruz foi diferente. Foi transferência de tecnologia entre a AstraZeneca, Fiocruz, o governo brasileiro. Ali houve um adiantamento de 1.900.000.000, mas não foi dado dinheiro ao Fiocruz. Quando foi comprado, senador Marco Rogério, a vacina, foi descontado aquele valor, foi adiantado. Então não é que para vocês não deram, porque aí era uma venda de vacinas, diferente, transferência de tecnologia. Houve a transferência de tecnologia dos chineses com o Butantan, é uma história.
E lá houve uma transferência de tecnologia do da Fiocruz, a AstraZeneca e o governo brasileiro. O acordo que não foi feito, né, entre o Butantan. E sabe que o Brasil hoje já tem 662 milhões de doses adquiridas, onde 130 é da Coronavac, da Butantan. Também é importante que se diga essa questão aqui. Foi colocado aqui o trabalho que fizeram em Serrana. Ok? Eu peguei a letalidade de Serrana de março do ano passado até agora, 2,25. Peguei agora de janeiro a maio, quando foi vacinado, é 1,94. O senhor sabe qual é a letalidade de Porto Feliz? Onde o prefeito Cássio Prado, um assunto que é criminalizado por cientistas de esquerda, criminalizado, ele fez um tratamento precoce. A letalidade de Porto Feliz é 1,14, menor que onde Vossa Excelência vacinou, que é Serrana. 1,14 é o que ele tem de março do ano passado até agora. E quando a gente olha essas mortes, 450 mil mortes aqui, se tivesse sido aplicado o que o Cássio Prado aplicou em São Paulo, Porto Feliz, a doutora Raíssa aplicou em Porto Seguro, o prefeito João Rodrigues aplicou em Chapecó e tantos municípios do Brasil, seguramente a letalidade seria a metade do que isso aí. Então nós não podemos criminalizar também esse tratamento. Esse é o ponto. Sou a favor das vacinas, trabalho pelas vacinas, mas temos que respeitar esse tratamento. E veja, a letalidade do Amapá hoje é 1,51. A letalidade de Santa Catarina, 1,57. A letalidade de São Paulo, 3,38. Quase o dobro. Porque lá não usam o tratamento precoce, que usam no Amapá, que foi negociado, governo de esquerda, de direita, médicos, Ministério Público, lá não tem criminalização. E um ponto que eu fico chocado, eu não sou médico, Vossa Excelência é. Mas quando pega Didier Raul, Vossa Excelência sabe quem é Didier Raul? Luc Montagnier, Satoshi Omura, Dr. Zelenko, são pessoas prêmio Nobel. Criticarem estas pessoas por terem adotado um procedimento é no mundo. Vossa Excelência sabe melhor do que eu quem são essas pessoas que eu falo. Então, aqui está. E o Brasil já tem 96 milhões de doses repassadas, senador Marco Rogério. E que nós temos, presidente Omar Aziz, de cobrar dos governadores que só 64 milhões de pessoas receberam essa dose de vacina. Tem 32 milhões que ainda não foram aplicados e já estão nos estados. Agilize esse processo. Então, nós trabalhamos pelas vacinas e trabalhamos também por esse tratamento, para regularizar esse tratamento que é importante para o Brasil. Qual é a razão que a agência europeia e os Estados Unidos não reconhecem a Coronavac como vacina com fins de autorização de viagens e entrada de brasileiros no continente europeu e nos Estados Unidos? Você pode explicar qual é a razão que ele não recebe? Ok? Sim. Posso responder? Sim. Bom, em primeiro lugar, senador, eu não estou aqui para falar de outros tratamentos, estou aqui para falar de vacinas. Vacina eu entendo, de outros tratamentos eu não me sinto capacitado a fazer esses comparativos. O que eu posso dizer para o senhor é que Serrana era a cidade que tinha maior incidência de SARS-CoV-2, de infecção, do estado de São Paulo, no momento em que ela foi escolhida para fazer o estudo, e os resultados são, enfim, são muito animadores do ponto de vista da eficiência da vacina. A Europa, na realidade, ela não reconhece vacinas, houve uma iniciativa de criar um passaporte para as vacinas que são utilizadas na Europa ou autorizadas pela Organização Mundial de Saúde. Então não é que ela não reconhece, ela não usa a vacina. E, brevemente, essa vacina, como a vacina outra chinesa, a Sinopharm, já foi reconhecida pela Organização Mundial, ela imediatamente entrou a fazer parte do COVAX Facility. Então é possível que ela seja uma vacina distribuída no mundo inteiro, e é também o que nós esperamos em relação à Coronavac, que ela seja reconhecida pela Organização Mundial e entre no mecanismo COVAX, e aí ela estará presente em todos os países, ou em todos os países atendidos pela iniciativa COVAX. É o que se espera. O senador Isalci, junto com o senador Nelson Trade, o Hélio Fagundes, senador Confúcio, eu tenho trabalhado essa questão também, conversamos com Vossa Excelência, o deputado, ex-secretário e ex-ministro Embaçaí participou de uma das reuniões que nós tivemos,
nós queríamos tratar de que esses laboratórios de medicamentos veterinários pudessem produzir vacina, quem sabe essa, né? E Vossa Excelência falou que custava 150 milhões de dólares para adaptar o laboratório da Behringer. Nós conversamos com outros 3 laboratórios, 10, 15 milhões de dólares, adaptam o laboratório e fabricam vacinas. Hoje, nós estamos trabalhando com esses 4 laboratórios, 12 laboratórios de medicamentos humanos, com 16 vacinas que são financiadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e outras 16 que já estão autorizadas pelo governo, pela Anvisa, ou em fase final de autorização. Tem chinesas, tem indianas, tem russas que estão fazendo isso. Vale para Vossa Excelência também, para o Butantan, e vale para a Fiocruz. Se associem esses laboratórios. Nós estamos trabalhando essa questão, que o Brasil, não só para o mercado interno, que não é a dose desse ano, já está comprada as doses desse ano e receberemos, né? Mas, para frente, isso nós precisamos o ano que vem e outros anos. O Brasil pode ser e vai ser, escute, nós estamos trabalhando com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia, e a Anvisa, para que possa linkar esses 16 grandes laboratórios brasileiros, senador Marco Rogério, para ser produtor de vacina. Vamos sair dessa fase, né, e vão se associar a Fiocruz, a Butantan, o nível de excelência que vocês têm, mas podemos usar e vamos usar. Estou lhe falando que nós tentamos aquela ocasião, e Vossa Excelência falou que custava muito levar 12 a 15 meses, 2, 3 meses, um desses laboratórios já vai estar fabricando vacina. Tão logo, vacinas indianas ou chinesas, enfim, eles estão fazendo negócio, a iniciativa privada, com recursos próprios deles, sem falar com o governo. Só querem que o governo garanta a compra, que o governo garantiu a compra de vocês, como garantiu a compra da AstraZeneca e até a própria Pfizer. Eles não vendiam vacina se não tivesse garantia de compra. E aqui já houve garantia de compra. É só essa colocação que eu lhe faço também com relação a essa questão desses laboratórios de medicamentos veterinários que vão fabricar vacina, vão fabricar, porque é negócio para eles, né? É negócio para o Brasil precisa, o mundo precisa. Se pegar os números hoje da Índia, tem 194 milhões de doses de vacina aplicada, 198 milhões, precisa 1 bilhão e 300 milhões de doses de vacina. A China tem 566, mas precisa outros 500 milhões de doses de vacina. Então, nós podemos produzir para nós e para o mundo. Os Estados Unidos não precisa, mas o Brasil pode produzir para a América do Sul, para o resto do mundo também. Esse é um projeto que nós já estamos trabalhando. Então, nós trabalhamos em 2 frentes. Vacina, que é importante, e também esse tratamento preventivo, precoce, que ajuda, soma-se os 2 processos. E falar aqui, o que os colegas falaram aqui, alguns colegas falaram, o presidente Bolsonaro pode ter o jeito dele falar, mas é um governo sério. Basta aí, nós éramos deputados junto com o Fernando Henrique Cardoso. Passamos pelo Lula, pela Dilma, pelo Michel Temer. Você não ouve falar em corrupção. Fala o jeito que fala, o jeito dele é esse aí. Mas é um governo diferente, com números expressivos. O Brasil tem hoje essa posição. Então eu peço respeito às pessoas que fazem isso e deixemos ideologias políticas de lado. Vamos cuidar daquilo que nós precisamos cuidar. Vacinas que precisamos, o Brasil tem já quase 100 milhões de doses distribuídas. Vamos fazer com que os prefeitos apliquem, as vacinas chegarão. O senador Renan pode apontar, se alguma agência de checagem, eu quero que ele confirme para mim que não tinha condições de aplicar 40, 50 milhões de doses vendidas em dezembro desse ano passado, porque ele mesmo disse que era só em janeiro. E a documentação da Anvisa só entrou no final, entre dezembro e janeiro. Então não podia ter 40, 50 milhões de doses no mês de dezembro. Bem claro isso aqui. Ok, doutor Dimas? Senador, o que eu afirmei é que teríamos a vacina. Se ela fosse autorizada ou não autorizada na Anvisa, eu não posso prever isso. Nós teríamos esse quantitativo de vacinas. Com relação às vacinas veterinárias, eu gostaria muito de que isso que o senhor mencionou acontecesse. Nós avaliamos 2 produtores, né? E como são laboratórios de produção de vacinas animais, principalmente para a febre aftosa, elas precisariam ser adaptadas para a produção da vacina que o Butantan produz. Especificamente, nós fizemos essa avaliação com muito critério, porque eu fiquei muito animado com a possibilidade de usar essa fábrica situada muito próximo lá de São Paulo. Infelizmente, não seria tão rápido assim, dada a necessidade de adaptação e compra de equipamentos, para poder fazer essa adaptação.
O senhor está me dizendo que terão outras vacinas que serão produzidas, eu tenho que louvar essa iniciativa, tomara que ela prospere muito rapidamente. No caso do Butantan não foi possível. Ok, mas vai acontecer. Senador Omar, só para fazer uma colocação, só repetir, o senador já tinha colocado aqui, no dia 19 de abril, o ministro Marcelo Queiroga e o embaixador chinês Yang Guangmin se reuniram para tratar sobre a cooperação para acesso às vacinas. O embaixador afirmou naquele dia que eventuais atrasos no IFA não são intencionais, senador Marco Rogério, já que a demanda internacional por insumos é muito maior do que a oferta possível no momento. O embaixador disse ainda que a China oferece imunizantes a mais de 100 países e precisa vacinar seus 1,4 bilhões de habitantes. No entanto, foi colocado, que Vossa Excelência inclusive falou, que a China está retalhando o Brasil. Acho que nós temos que retratar isso aí, senhor presidente. Não podemos deixar essa parte, não é assim. Daqui a pouco, eu sou produtor. O Brasil vai retalhar a China com soja, com carne, com qualquer coisa. Não é assim. Então, sim, senadores. É a minha posição. Vocês falaram a posição de vocês, eu penso diferente. Eu posso pensar diferente. Não, eu sei, senador. Okay? Então, ele só não isso aí disse, o doutor Dimas não falou que a China está retalhando o Brasil. O doutor Dimas disse o seguinte, para explicar, o doutor Dimas disse o seguinte, se nós tivéssemos feito contrato antes com o governo, nós teríamos 60 milhões de doses em dezembro. Isso ele disse. Segundo, se nós tivéssemos feito um acordo com a Pfizer, nós teríamos feito o primeiro acordo de 70 milhões de doses, até o primeiro trimestre nós teríamos aí mais de 100 milhões de doses. O que ele disse sobre a China foi o seguinte, que eu entendi. Ele disse, olha, você tem 100 amigos, né? São vizinhos e tal, e tem um que fala mal de ti. Tu até tem uma boa relação, mas ele fala mal de ti, ele pega qualquer coisinha, fala mal de ti. No final de ano, numa festa, tu vai convidar esse cara que fala mal de ti? Não, vai convidar os outros 99 que são teus amigos. Então, quando tem 100 países que necessitam, como alguns dirigentes, e aí a senhora é testemunha, sobre fatos, não tem como a gente dizer não. Agora, eu tenho essa preocupação também em relação ao agronegócio. Acho que a China é um grande parceiro comercial nosso. Nós não podemos esticar essa corda, nós temos que acabar com esse discurso que a China é inimigo nosso, porque isso não é bom para o Brasil. Eu, o senhor e todos aqui vamos passar, os governos passam. Mas as pessoas no Brasil vão precisar fazer negócio com a China e com outros países. A China sempre foi um parceiro nosso e eu espero que continue sendo. E vai continuar sendo. E eu não Nós vi. precisamos da vacina e do alimento. Eu acho que não é hora da gente esticar mais a corda nisso. Eu não quero esticar a corda, eu só quero respeito. Deixar para lá. Eu acho que essa coisa aí, nós já passamos essa etapa. E o importante, senador Luiz Carlos Reis e senador Marco Rogério, que agora quando eu falo Marco Rogério, eu posso pensar que o assessor do senador. Um outro sobrenome para ele. Eu vou sempre falar você, senador, porque se eu falar Marco Rogério, aí só para ficar bem registrado. Nós agora temos uma obrigação aqui, como representantes do Brasil, senadores do Brasil, representando os estados aqui. É não esticar a corda com ninguém. Nós nunca fizemos isso. Nós nunca tivemos esse tipo de problema, é histórico. Você já foi deputado no governo do Fernando Henrique, no governo do Lula, no governo da Dilma, hoje é senador. O senhor sabe que nunca se esticou a corda. Nem devemos esticar. É um erro nosso fazer isso. Então eu acho melhor a gente, até faço um apelo aqui para os senadores, tanto de oposição, de situação, que a gente não fale mais na China, porque é a mesma coisa que a gente estiver lá na China e está falando mal do Brasil, você está me entendendo? E a gente escutando, e o embaixador também se sente muito magoado. É natural. E ele é obrigado, pela função que ele tem, de informar os seus superiores tudo que se passa no Brasil. O papel dele no Brasil é esse, ele não tem outro papel. A Zona Franca de Manaus, para vocês terem uma ideia, está cheia de indústrias chinesas. E mais, 90% dos componentes da indústria da Zona Franca de Manaus vem da China. Deus o livre, se a gente brigar. Nós temos uma exportação de commodities para a China muito forte. Vossa Excelência, senador Reis, que é do Estado produtor, sabe da importância dessa relação.
Então eu vou até fazer esse apelo, senador Renan, senador Randolph, senador Contarato, senador Marco Rogério, senador Luiz Carlos, que a gente evite tocar no nome da China daqui para frente. Eu acho que essa questão já está... Vamos superar essa parte, isso não é bom para nós, não é bom para o Brasil. Pois não, senador Marco Rogério. Senhor presidente, obviamente que o ponto que o senador Reis colocou aqui foi um ponto que eu também coloquei no meu questionamento, porque na primeira fala do Dr. Dimas Covas, o relator está incomodado. O senador Omar fez aqui uma fala longa. Está cansando os espectadores, senador Renan? É isso que o senhor está preocupado? Vossa Excelência está preocupado com os espectadores, já percebi. Para os próximos inscritos, né? Só não vai dar tempo, pela ordem uma do dia. ponderação, senhor presidente. É porque realmente na primeira fala dele, ele disse que o produtor não estava com falta do IFA. Que o problema era de governo, era a autorização para sair para cá. Levando a crer que isso era parte de um tipo de impedimento, de embaraço. Então, por isso que o senador Reis coloca, e ele se reposicionou na minha fala, só não dá para afirmar que foi um boicote do governo e tal. É apenas para deixar claro, porque senão a primeira versão fica como se fosse um boicote ao governo brasileiro. Presidente, isso é um tema que temos divergente. Vamos prosseguir, senão alguns colegas vão ficar sem falar. Os fatos. Senador Marcos Duval, obrigado, senador Reis, obrigado, senador. Senador Marcos Duval, via remota. Abre o som, por favor.